E então, pela graça de Deus, vamos continuar com o estudo em 1 Timóteo 2. Vamos agora para o versículo 7. E o versículo 5 dizia: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. E agora no versículo 7, para o que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Nós vamos começar, eu vou deixar esta parte do digo a verdade em Cristo, não minto, para depois, para a parte final, e vamos então só relembrar aqui o versículo 6 da palavra, a expressão para servir de testemunho a seu tempo. Aqui este para servir de está em itálico, não sei se na Bíblia do Irmão está em itálico, em algumas Bíblias o para servir de está em itálico, que significa que não está no original, mas é apenas para ajudar a compreender, para fazer sentido a frase. Não era o Deus em preço de redenção por todos, testemunha seu tempo. Poderia ficar um pouco estranho, mas é de facto o que estava no original. E o que é este testemunho? É o facto do Senhor Jesus Cristo dar a si mesmo em preço de redenção e também a proclamação desta mensagem. Porque, como vamos ver a seguir, para o qual fui constituído apóstolo. Para o qual o quê? Para proclamar esta mensagem. Esta palavra testemunho que nós lemos no versículo 6, no original é martyrion, de onde vem, por exemplo, a palavra que nós conhecemos como martírio. E isto porquê? Porque em tempos, quando as pessoas davam testemunho da sua fé, acabavam mortas. E é bastante interessante que nos tempos em que alguns dos que davam testemunho acabavam, alguns dos que davam martírio acabavam em martírio, não havia cá crentes falsos. Ou pelo menos com a quantidade que nós vemos hoje em dia. Não é? Eu tenho dito isto várias vezes, mas o maior mal foi feito ao verdadeiro cristianismo pelo imperador Constantino, que facilitou toda a gente ser cristão, toda a gente podia ser cristão no Império Romano, do que propriamente aqueles imperadores que nós conhecemos como tendo sido sanguinários e perseguidores da Igreja. Bom, o que acontecia muitas vezes, os crentes, ao darem testemunho, eram mártires e daí a revolução. E vimos que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo foi simultaneamente um martírio, um testemunho, e também um martírio, porque levou à sua morte e morte de cruz. Passando para a expressão a seu tempo, era kairos idios. Este kairos é diferente do tempo cronológico desta palavra cronos, que nós conhecemos, de cronologia, de cronológico, cronómetro, tudo. É um tempo diferente, é um tempo determinado ou oportuno, a época estratégica, o momento certo ou apropriado. Idios é próprio, privado, único, exclusivo. Então, eu depois até disse que há palavras que vêm desta palavra idios, que nós temos na nossa língua, como eu disse, idiosincrasia, idioma, e até a própria palavra idiota não vem de ideia, como alguns podem pensar, mas vem desta palavra. Alguém que só sabe das coisas próprias, não tem vistas muito alargadas, e por isso a palavra evoluiu para idiota. Então, agora, o que é que interessa? O que é o kairos idios? É o momento estratégico e privado determinado por Deus. Eu não quero que se assustem, estou a falar mais rápido agora porque isto é da semana passada. É as revisões da semana passada. Ou seja, o tempo que Deus determinou para que esta mensagem fosse proclamada. Para que as boas novas do Evangelho, da graça de Deus, que dizem respeito à morte do Senhor Jesus Cristo, que tinha sido na cruz do Calvário, só depois quando Paulo entra em cena, com a revelação que Deus lhe dá, o Senhor Jesus Cristo, glorificado, lhe dá essa mensagem, a seu tempo é que esta mensagem passou a ser anunciada.
E nós vimos que era sabido que o Senhor Jesus Cristo ia ser sacrificado, mas a revelação do Mistério foi oculta em Deus até que chegasse o momento determinado por ele, o tal Kairos Idios. Esta palavra aparece em 3 passagens, nesta e outras 2. Uma delas fala-nos da segunda vinda do Senhor, que é no tempo que Ele determina. Nós, depois de ter terminado a gravação, e depois estamos aqui a conversar um bocadinho sobre aqueles que infelizmente põem-se a adivinhar quando é que vai acontecer isto, quando é que vai acontecer aquilo. Eu lembro que há uns anos havia as luas de sangue, isto foi para há uns 10 anos, havia pessoas a dizer que aquelas luas eram sinal de que algo ia acontecer. E há pessoas que se põem constantemente a adivinhar os tempos em que certas coisas vão acontecer. Quando o tempo é o tal Kairos Idios, é o tempo determinado por Deus. E eu creio que o próximo evento do relógio de Deus é o arrebatamento. É quando o Senhor Jesus Cristo vier a este mundo para levar a sua igreja. E para esse acontecimento não há nada que tenha de acontecer. Não há guerra em Israel, não há guerra na Ucrânia, não há terremotos, não há nada que tenha de acontecer para que o Senhor venha. O Senhor vem no seu tempo. Claro que quando nós vemos que há sinais na terra, sinais no céu e tudo mais, isso diz respeito à vinda do Senhor, a segunda vinda, quando Ele vier para reinar. E aí é outro tempo, também é no seu tempo. Esta passagem, 1 Timóteo 6, fala, creio eu, da segunda vinda do Senhor para reinar, e isso também vai ser no seu tempo. Ninguém anda aqui a apressar o relógio de Deus ou a atrasar o relógio de Deus. Há até algumas pessoas que dizem nós devemos pregar o Evangelho para que as pessoas se salvem e que assim o Senhor venha. Há pessoas que têm uma ideia completamente errada da escatologia, de como é que Deus vai operar a seguir. Cada um tem a sua concepção. Eu vejo as coisas do ponto de vista dispensacional desta forma. O próximo acontecimento é a vinda do Senhor para levar os seus. E não há sinais, não há profecias. Alguns gostam de olhar para as profecias, até dizem que isto até ajuda o descrente a aproximar-se da palavra de Deus. É assim, só que o problema é que as pessoas dizem que isto está a cumprir-se e depois o resto não se cumpre. Pensa a adivinhar isso. Até vamos falar, se Deus quiser, um bocadinho sobre isso. Podemos avançar para o versículo 7, ou querem dizer alguma coisa? Estejam sempre à vontade para interromper, podem pôr o braço no ar ou não, se quiserem interromper, podem interromper, mas pode ser sempre proveitoso. Então, a seguir vemos para o que, digo a verdade em Cristo muito, fui constituído pregador. Vamos aqui ao constituído. Há esta expressão, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Ele usa esta mesma expressão em 2 Timóteo 1,11. Vamos ler agora o versículo 10, para ver o que é que ele está a falar. E que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. O Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. É a mesma expressão, para o que fui constituído. Então, este para o que, é esta mensagem, proclamar esta mensagem. Ele foi constituído de 3 coisas: pregador e apóstolo e doutor dos gentios. E esta expressão, para o que foi constituído, evidencia que há um propósito de Deus naquilo que se segue, ou seja, ele ser constituído pregador, relacionado com o que vem antes. Há um propósito de Deus em tudo isto. Para o que significa que liga o Evangelho ao ofício que Deus deu a Paulo. Esta palavra constituída no grego é tithemi, que significa designar ou nomear. Indica que se trata de uma nomeação oficial de Deus
e não algo que ele se lembrou e agora vou começar a anunciar isto. Não é algo que tenha partido dele ou até de outros. E isto contrasta com falsos ensinadores que apareceram depois de Paulo. Há duas religiões, uma delas mais significativa do que outra, mas de duas pessoas que parece não, ignoram mesmo o que a palavra de Deus diz. O que é que a palavra de Deus diz em Gálatas 1? Diz, ainda que um anjo do céu vos pregue outro evangelho além do que vos tem anunciado, seja anátema. Ou até nós mesmos. Paulo tinha noção de que havia alguns que podiam tentar fazer-se passar por ele, ou até ele podia ser pressionado ou ter alguma doença de foro mental que o levasse a desdizer tudo aquilo que ele estava a dizer. Mas, acima de tudo, mesmo que seja um anjo. Então, de quem é que eu estou a falar? Quem é que recebeu uma revelação de um anjo? Alguns séculos depois de Paulo. Não muitos. Que é, se calhar, a religião com mais pessoas. Se calhar, a segunda com mais pessoas. O Islão. Maomé recebeu uma revelação, supostamente, de um anjo. E o que é que Paulo diz? Mesmo que um anjo venha dizer outra coisa diferente daquilo que eu estou a dizer, seja maldito. E o outro também recebeu uma revelação de um anjo. Do anjo, esse até seu nome, Moroni. O Joseph Smith. Da igreja, da chamada Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Os Mormons, aqueles que andam com um elder sem H, aqui na lapela. E ele diz que recebeu uma revelação de um anjo. É de quem não conhece a palavra de Deus. Mas estes sim, e também, não foi um anjo, mas foi alguém que, ainda anteontem, tiveram a festejar aqui em Portugal, de alguém que diz que recebeu uma revelação, não de um anjo, mas da mãe de Jesus, de Maria. Não é? Há 100 e qualquer coisa anos, supostamente apareceu. O que é que o apóstolo Paulo tem a dizer a essas pessoas? Temos de respeitar, maldito quem anunciar aquilo. É grave. Mas isto contrasta, esta nomeação oficial contrasta com aqueles que se lembram de eu vim com uma revelação nova. Aqui em Gálatas 1 ele diz que sou apóstolo da parte de apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E no versículo 11 e 12 diz, o Evangelho por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E Paulo faz sempre questão de dizer que recebeu isto do Senhor Jesus Cristo, que não recebeu de homem nenhum homem o influenciou nesta mensagem. Tanto que, eu depois posso me esquecer de dizer, por isso vou dizer agora. Quando o Paulo se converte, qual é a primeira coisa que Paulo faz? Claro, esteve ali em Damasco há algum tempo, mas a primeira coisa que ele faz a seguir o que é? Foi para onde? Foi ter a Jerusalém com os outros crentes, com os que já antes de mim eram apóstolos, partir para a Arábia. E depois voltou outra vez a Damasco. E só passados 3 anos é que foi ver Pedro. Foi ver Pedro para quê? Pedro, olha, explica-me lá como é que é isto do Evangelho, que ainda não percebi lá muito bem. Nada disso. O Evangelho que Paulo anuncia, nada tem que ver, não é nada que tem que ver, não é o mesmo, não é nada que tem que ver, claro que é com base na obra redentora do Senhor, na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, mas não é a mesma mensagem. Infelizmente, muitos buscam para si posições e títulos por iniciativa própria e não da parte de Deus, não esperam no tempo de Deus. E tem aqui um exemplo do mundo. Há uma história famosa de Napoleão, que quando foi coroado imperador, vinha lá o chefe máximo da Igreja Católica com a coroa, ele pega na coroa, tira-lhe da mão e mete ele próprio na cabeça para mostrar o quê? Eu não estou aqui dependente de ninguém. A minha autoridade vem de mim mesmo.
Há pessoas assim que não esperam pela investidura de Deus, claro que neste caso não era Deus, mas é um exemplo do mundo, de alguém que não espera por uma autoridade superior. Saul e Uzias, reis em Israel, Uzias era rei de Judá, procurar exercer atividades sacerdotais que lhe estavam vedadas. Saul quis oferecer o sacrifício, não esperou por Samuel, foi castigado por causa disso. O reino foi rasgado de si por causa disso. Foi uma das... agora já não sei qual é que foi primeiro. Foi esta ou foi a outra? Em que ele falhou. Acho que foi esta a primeira. Penso. Falhou esta e depois falhou quando não matou todos os amalequitas. E Uzias era um bom rei. Ainda no domingo falei dele. Até que se tornou forte. E quando se tornou forte, o rei Uzias, foi aí que veio a sua queda, porque ele quis entrar no templo para oferecer incenso. Ou seja, quis usurpar coisas que não lhe tinham sido ordenadas por Deus. Não respeitaram este tithemi de Deus, esta designação, esta nomeação de Deus. Absalão e Adonias, dois filhos de Davi, quiseram ser reis em lugar dele. O Absalão é mais conhecido, que andou mesmo em guerra com o pai, provocou uma guerra civil, e o Adonias, mais tarde, já Davi era velho, o reino estava prometido a Salomão, e ele quis, não, eu vou ser rei. Os escribas e os fariseus gostavam muito que lhe chamassem Rabi. Ou seja, tinham este desejo de serem importantes. Simão o Mágico, em Samaria, dizia o quê? Que era uma grande personagem. Ele próprio dizia que era uma grande personagem. E Paulo demarca-se daqueles... É curioso esta aqui, destas pessoas que achavam que eles próprios eram a medida de tudo, que era o padrão. E há pessoas assim, que acham que o que eles fazem é que é o certo, e todos os outros devem medir em função deles. Segundo aos Coríntios 10, 12 e 13. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Porém, não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. E há também aqueles falsos apóstolos, pessoas que se auto-intitulam de apóstolos, que são no fundo obreiros fraudulentos e que querem passar-se por apóstolos de Cristo. E hoje há muitos. Há pessoas que são apóstolos. Eu lembro de um aqui em Portugal, penso que ainda exerce a sua atividade profissional, eu não vou dizer o seu ministério, mas exerce a sua atividade profissional, que eu lembro quando ele apareceu aqui em Portugal, era o pastor Jorge Tadeu. Já ouviu falar. Mas agora, qual é o título dele? Que ele próprio se deu. Qual é? É apóstolo. Agora é apóstolo Jorge Tadeu. É caso para dizer quem é que o enviou. Porque apóstolo significa enviado. Quem é que lhe encomendou esse sermão? E o João fala daqueles que dizem ser apóstolos e não são. Lá está. Estes aqui. E o próprio anticristo vai nomear-se a si mesmo, vai querer tomar o lugar de Deus. Quererá tomar o lugar de Deus e se sentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E hoje, como eu estava a dizer, há pessoas que, e não estou a ir para outras religiões, para as religiões, não digo outras religiões, digo para as religiões, em termos de pessoas que são chamadas Sua Santidade, Padre, Papa e outras, Venerável. Há uns tempos veio um chefe, um dirigente religioso à escola do Simão, que eu acho que não tem jeito nenhum, veio lá visitar, e no e-mail para os pais vinha lá dizer que era Sua Excelência Reverendíssima. Eu fico assim um bocado parvo perante isto, porque estamos num Estado laico e vemos estas coisas na escola,
se fosse lá alguém querer ensinar, sei lá, as parábolas do Senhor Jesus Cristo ou alguma história, caiu o Carmo e a Trindade, por assim dizer. Mas mesmo no meio evangélico, com o qual nós não é que nos identifiquemos, mas temos ali fora escrito evangélica, e quando se falam de evangélicos, não é? No outro dia alguém comentava comigo, ouviu-se falar de um pastor evangélico, e depois as pessoas olhavam para quem? Para aquele que o tem como evangélico, não é? E estes termos que aqui estamos a ver, pastor, presbítero, bispo, apóstolo, profeta, reverendo, são usados como títulos honoríficos. Alguns destes estão na Bíblia e estão em vigor hoje. O pastor, presbítero, bispo, apóstolo e profeta, tenho algumas reservas que estejam em vigor esses dons hoje, mas pastor, bispo, presbítero, não está errado. Agora, o que está errado, na minha opinião, é usar isto como títulos, antes do nome. E há pessoas que gostam de gabam-se e quando se apresentam, apresentam-se enquanto tal. Eu lembro já há muitos anos, antes de um congresso da Páscoa, acho que alguns se lembram que às vezes havia uma livraria que vinha lá com livros para comprarmos, ou seja, aproveitavam o ajuntamento de crentes ali. Eu lembro que houve um ano que houve um crente que foi lá e depois ao apresentar-se a uma senhora que perguntou como é que ele se chamava, ele diz pastor, não sei das quantas. Acho que o pastor é desnecessário. O pastor não é um título, é um ofício. E Paulo, quando fala de ser apóstolo, nós vamos ver daqui um bocadinho, quando Paulo fala de ser apóstolo, nunca diz apóstolo Paulo. Vocês procurarem na Bíblia apóstolo Paulo por esta ordem, nunca encontram. É Paulo que exerce o ofício de apóstolo. Que é diferente. Não é a mesma coisa que dizer apóstolo Paulo. E anda aqui a pavonear-se com o título que alcançou. E recorda, esta história é bastante triste. Há muitos anos, já tenho, ora bem, a minha irmã Teresa já fez 50 anos, e quando ela nasceu, o meu pai já se estava a desligar do catolicismo. Não sei se teria convertido, mas pelo menos já não achava muitas daquelas coisas que não faziam sentido. E os meus dois irmãos mais velhos, esta irmã que eu estou a falar, que é a terceira irmã, e eu sou o mais novo de todos, o meu pai não a queria batizar na Igreja Católica. E a minha avó, a mãe da minha mãe, dizia que era o maior desgosto da vida dela. E o meu pai não queria só dizer não há nada disso, e lembrou-se de chamar um irmão que tinha em grande consideração para debater com o sacerdote católico que a iria batizar. E se o convencesse, o faria. Caso contrário, não iria fazer. E o que é que faz este irmão? Quando chega para ir debater com o sacerdote católico, apresenta-se, eu não vou dizer o nome, apresenta-se, eu vou dizer fulano de tal, pastor evangélico. Se calhar um bocado para mostrar que, olha, não estás a falar aqui com um qualquer, eu sou... Mas não caiu bem ao meu pai. Não caiu bem ao meu pai e houve outras situações assim, do género destas que ele presenciou e que nós às vezes presenciamos e que até ficamos com uma certa tristeza, porque às vezes parte de pessoas que nós até consideramos e que não precisavam daquilo para se fazerem valer. Porque onde é que nós mostramos a nossa valia? Entre aspas, é pegando a palavra de Deus e mostrando, não é para nos exaltarmos nós, mas para exaltar a palavra de Deus. Não é? É muito importante isso. Não sei se querem dizer alguma coisa, estejam à vontade.
que há aqui grandes diferenças entre aqueles que se designam a si próprios, que se chamam a si próprios de alguma coisa, que se querem colocar a si próprios num certo patamar, e aqueles que são designados por Deus disso. Os autodesignados, a autoridade parte deles próprios, enquanto que os designados por Deus têm uma autoridade que vem de Deus. Os autodesignados buscam prestígio e poder. Os designados por Deus são humildes e procuram servir. Os autodesignados buscam títulos e gostam de se pavonear com os títulos e serem reconhecidos pelos outros, como os fariseus amavam os primeiros lugares, amavam ser chamados rabi. Os que são designados por Deus são reconhecidos. Não devem buscar reconhecimento, nem devem estar à espera disso. Os que são designados por Deus, muitas vezes, o que levam espaço a expressão, levam a porrada. Porque estão a tentar fazer alguma coisa para Deus e ainda levam por estar a fazer alguma coisa. Mas devem ser reconhecidos pelo serviço na obra. Os autodesignados agem com base humana, naquilo que lhes é mais conveniente do ponto de vista humano, enquanto os designados por Deus agem de uma forma espiritual. E procuram incutir isso nos seus, não nos seus seguidores, mas naqueles a quem ministram, procuram que os crentes atuem de uma forma espiritual. Os autodesignados causam divisão e engano, como foi o caso de Diótrefes. Diótrefes era um destes autodesignados. Por acaso não pus ali, esqueci de pôr esse caso, mas é um outro caso daqueles que buscavam prestígio, buscavam estatuto. O que é que ele procurava? Buscava ter entre eles o primado. E a palavra no grego é philoproteu. Philo é amar, querer, desejar. E o proteu é a mesma palavra que é usada para quando Cristo diz para que ele em tudo tenha a preeminência. E só não deve ter a preeminência. E aquele queria ser ele a ter, aquele Diótrefes. E o que é que causam estas pessoas? Divisão, engano. O que é designado por Deus? Busca unidade e edificação dos crentes. Os autodesignados usam títulos honoríficos. Os designados por Deus exercem o ministério. Não estão aqui preocupados com o título que têm. Por exemplo, eu já vos falei disso já há alguns anos, de Febe. Febe, recomendo-vos, pois, Febe, vossa irmã, recomendo-vos, pois, Febe, recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, exatamente, a qual serve na igreja que está em Cencreia. E eu lembro que quando vos falei desta, é uma das cooperadoras, poucas mulheres cooperadoras de Paulo que nós vemos, ainda eram algumas, até eram algumas, mas daquelas que têm mais do que apenas o nome registado. Aquela palavra serve é traduzida, e alguns querem dizer que ela era diaconisa, ou seja, o feminino de diácono. Quem conhecia Febe sabia perfeitamente que ter o título de diaconisa ou não era o que menos lhe interessava. O que é que lhe interessava? Servir. Ou seja, pessoas designadas por Deus estão ocupadas em exercer o ministério. Não estão preocupadas com quem é que fica com os louros, com quem é com que título é que eu vou ter. Não estava mesmo. O que ela estava certamente contente é o melhor título que se pode ter. Qual é? É o título que ela tem aqui. Febe? Nossa irmã. Isso é o melhor título, entre aspas. Não é título. A melhor coisa que se pode chamar é irmão. Que alguém me pode chamar. O ministério daqueles, ou a atividade profissional, muitas vezes a atividade profissional daqueles autodesignados está centrado no líder. Eles querem fazer tudo. E não querem que nada saia do controle deles. Mas daqueles que são designados por Deus. Deus é o centro.
Os autodesignados querem ganho material, julgando que a piedade é causa de ganho, não é? Como diz Paulo a Timóteo. Os designados por Deus querem fruto espiritual, fruto que abunde. A vossa conta. A nossa conta, obrigado, irmão. É isso que Paulo deseja. Como é que é o versículo todo? Não procuro dádivas. É algo assim do género. Não procuro dádivas. Como? É isso. É em Filipenses? Não sei. Mas eu penso que essa é a ideia. Não, é isso, exatamente. Filipenses 4,17. Não procuro dádivas, mas procuro o fruto que abunde para a vossa conta. É naquela passagem que Paulo agradece a oferta dos filipenses. É uma diferença abismal. Infelizmente nós temos muito disto do lado esquerdo, muitos que desejam estas coisas e provavelmente até vemos igrejas cheias, mas de facto não são ministros de Deus. E porquê? Porque o apóstolo Paulo diz: se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. A palavra pregador, que é esta primeira que eu vou falar, no grego é keros. Alguns não me ouviram ainda dizer isto, mas eu digo sempre. O que é que eu digo sempre? Eu não sou perito no grego, nem tenho mania que sou perito no grego. Apenas procuro o que é que a palavra significa e às vezes, quando consigo, desmontar a palavra para ver se conseguimos tirar algo de proveitoso dali. O que é este keros? É o arauto, o mensageiro investido de autoridade pública que transmite as mensagens oficiais de um rei ou magistrado. Aquela pessoa que às vezes podemos ver em filmes ou em relatos daquela pessoa que levava aquele pergaminho e lia uma declaração oficial do rei e às vezes pagava com a própria vida, porque as pessoas não gostavam, revoltavam-se e era... quando alguém não gosta da mensagem, o que é que faz? Mata o mensageiro, não é? Eu gostava de ir mais à mão, não é? Então o que é que devia fazer este keros, este pregador? Devia transmitir a mensagem com a devida formalidade, clareza, solenidade e autoridade. Ou seja, como se fosse o rei a dizê-la. De forma que ela fosse ouvida e obedecida. Devia transportar aquela carga de solenidade. Que ninguém se atravesse a não obedecer àquela palavra. Devia transmitir, também era importante, transmitir a mensagem tal como lhe tinha sido entregue. Nem mais, nem menos. Nem que achasse, olha, estas pessoas, eles vão-me comer vivo. Se eu lhes disser isto, se calhar vou saltar aqui esta parte e esperar que tudo corra bem. Não, eu tinha de ler aquilo. Eu devia ser uma pessoa de confiança. Precisava de ser corajoso, particularmente quando a mensagem era impopular. E uma coisa também muito importante era, ele devia ter uma vida tal que quando falasse, as pessoas levassem a sério. Com o mesmo respeito com que teriam pelo rei. O pregador de hoje deve ser um keros. Desculpem lá se a palavra não é assim, mas percebem a ideia. Deve ser isto que acabamos de ver. E não um entertainer. Alguém que vem e às vezes é mais a contar piadas e a divertir as pessoas do que propriamente a chamá-las à atenção, a exortá-las, a avisá-las do juízo vindouro. Como eu costumo dizer, como é que uma pessoa se pode sentir bem a ouvir uma mensagem condenatória, uma mensagem que diz que está em perigo, ela sente-se bem. Em algumas igrejas, os descrentes sentem-se bem. Vão lá ouvir um discurso, um belo discurso. E eu ia dizer pastores, mas não posso chamar pastores. Também não posso usar uma palavra que o meu pai costuma dizer, é uma brincadeira dele. Não é nenhum palavrão, não é nada que se pareça, mas é uma palavra, um trocadilho que ele faz, que quando fala destes supostos pastores, não são pastores. São pessoas que se aproveitam
da necessidade da carne religiosa das pessoas. Nós temos uma carne religiosa que nos leva a querer fazer coisas para agradar a Deus por nós mesmos, e se aproveita disso. Também não deve ser um opinadeiro. Eu tenho umas ideias, então eu vou agora e vou à Bíblia e ver se encontro ali alguma coisa que me dê jeito. Por exemplo, agora por causa da questão da imigração, devemos amar o nosso próximo, não oprimirás o estrangeiro, e vou buscar passagens que lhes deem jeito e cá vai disto. Também não deve ser isso. Também não deve ser um mental coach, ou uma pessoa, ou um guru da motivação de pegar na Bíblia e dizer: tu és espetacular, tu tens potencial. As pessoas gostam de ver essas coisas. Ficou famosa uma mental coach há 9 anos, a mental coach do Éder, aquele que marcou o golo na final do Europeu. Ficou muito famosa porque ela trabalhou com ele, as capacidades, e ele teve a sorte, naquele momento, de fazer o que fez, e ficou super famosa, porque ela fez um trabalho espetacular. Mas não é isso que nós somos chamados. O pregador não é chamado para ser isso. O mental coach. Também não deve ser um filósofo, alguém que fala de tal maneira que as pessoas ficam admiradas da eloquência daquela pessoa, e depois é quase como aquela pessoa que diz: ele falou tão bem, mas eu não percebi nada. Porque às vezes há essas sensações. E não deve ser isso. A ideia deve ser de forma que a mensagem seja percebida por todos. Também não deve ser um político de púlpito. Alguém que vem falar de política de cima do púlpito. E às vezes estou aqui a ver isto e penso assim: porventura serei eu, Senhor? Porque todos nós podemos às vezes seguir um pouco nisto. Não é? Depois também há aqueles que são saltitantes, pegam nesta passagem, pegam naquela e depois fazem ali um buffet de várias passagens só para querer passar uma ideia. Um bocadinho como ali o opinadeiro. Há aqueles que vendem as bênçãos, que dizem que Deus vai fazer isto, vai fazer aquilo na tua vida. Reclama as bênçãos de Deus, mas também não é isso. Também não deve ser um improvisador, alguém que sobe ao púlpito e não sabe o que é que vai falar. E já ouvi alguns a dizer, a usar aquela passagem que o Senhor Jesus Cristo diz aos seus discípulos: não estejais preocupados com o que eu vais dizer na hora, porque o Senhor vos porá na vossa... E eu penso, eu não tenho a certeza quem é que fez esse comentário. Não sei se está na Bíblia com anotações de Scofield, não sei se é nessa. Diz assim: este é um conselho para mártires, não para pregadores. Ou seja, o pregador não deve ir para o púlpito. Olha, e já ouvi uma história de alguém que foi convidado em cima da hora e chega lá e disse: olha, não tinha nada preparado. Olha, mas cá vai disto. Não disse, cá vai disto, mas não... mas ouvi um irmão nosso dizer: quem sobe ao púlpito deve subir com a noção da responsabilidade que tem e nunca deve subir sem se ter preparado devidamente para anunciar a palavra de Deus. Porquê? Porque deve ser um kéros, aquela pessoa que tem noção da importância da mensagem que vai anunciar. Também não deve ser um copia e cola. Alguém que deu uma mensagem e copia. Já vi casos em que calhou de ir ver e era tudo igual. Ilustrações, tudo. Mas, claro que eu também vou buscar ideias a um e ao outro. O Simão falou muito sobre isto. O Simão deu um estudo só sobre a pregação. E eu também li esse livro. De onde esse pregador tirava as mensagens. Por acaso não, o caso que eu estou a pensar se calhar nem era o caso, mas sim, há disso. Infelizmente, claro, podemos aproveitar e beneficiar muito de irmãos nossos do passado que deixaram sermões extraordinários. Não sei se sabem, mas a mulher do Spurgeon, do Charles Spurgeon, ficou doente, bastante nova, e o que é que ela fez? Pegou em todos os sermões do marido e escreveu-os. Porque o que se fazia normalmente era, ele pregava o sermão e o sermão perdia-se. Mas ela teve o cuidado de escrevê-los todos e hoje em dia há o livro, uma coleção com todos
ou muitos dos sermões do Charles Spurgeon, que era conhecido como língua de prata. Penso que era uma pessoa muito eloquente, um grande pregador, mas falar em grande pregador, não vou dizer que se fosse o caso, mas penso que já ouviram uma história de dois crentes que estavam numa certa localidade e ouviram dizer que dois pregadores de renome iam pregar naquela cidade nesse dia. Conhecem? Alguns já conhecem a história, não conhecem? Mas já alguns não conhecerão. Então foram de manhã, foram ouvir um. E ao sair, que grande pregador. E depois à tarde ou à noite foram ouvir o outro. E o que é que saíram? O que é que disseram um para o outro? Que grande Salvador. E é isto que eu quero que se deve fazer. Não estou a dizer que o outro tenha chamado, quisesse chamar as atenções para si, como um narcisista. O narcisista é aquele que as minhas experiências, e tudo muito centrado em si. Isso não deve ser. O pregador deve levar as pessoas no final do sermão, não vir dizer, ei, grande mensagem. Não. Grande Salvador. Não deve ser um espetáculo. Um homem que transforma a mensagem num espetáculo. Eu lembro de uma situação, havia um irmão que há alguns anos, que às vezes era convidado para pregar em reuniões de jovens, e dali durante alguns anos era aquilo que eu chamava o pregador da moda. Quando em reuniões de jovens lá vinha esse irmão, não era aqui das nossas igrejas com as quais nós temos mais contacto, mas vinha várias vezes para pregar. E depois começava a fazer assim umas dinâmicas, das pessoas se levantavam, sentavam, etc. E eu lembro-me do meu cunhado, alguns conheceram o meu cunhado, que era doente e não ouvia nada. E para ele aqueles momentos eram de animação. Ele dizia que até gostava de levantar, sentar. Mas isso não é mensagem. Isso pode até, em certos casos, desviar a atenção. E não devemos, o pregador não deve ser isto. Uma pessoa que está ali, um entertainer, uma pessoa que desvia o foco da mensagem de Deus. E não deve ser também usar o púlpito para mexericos, para mandar bocas. Isso é muito feio. Usar. Os ingleses até têm uma expressão que é o bully pulpit. O púlpito do bullying. Ou seja, uma pessoa que está ali durante 30, 40 ou 50 minutos, se for o meu caso, está ali e ninguém o interrompe. Ninguém vai dizer nada. E nós já vimos, alguns se calhar viram mais do que eu, pessoas de cima do púlpito a serem desagradáveis, não com o incómodo que a palavra de Deus causa, mas com o incómodo das suas palavras. Dizer coisas que são desagradáveis e até injustas e às vezes envolvendo até outras pessoas. O púlpito não deve ser usado para isso. E muito menos as orações. Nem uma coisa nem outra. Também acontece às vezes, não vejo tanto isso, mas contam-me de pessoas que usavam a oração, e uma oração é uma coisa que também ninguém interrompe, não é? Muito menos do que uma mensagem. Uma mensagem, às vezes uma pessoa pode dizer alguma coisa, um amém, ou até ter uma intervenção que não é recomendável, mas uma oração ninguém interrompe. Ninguém manda calar uma pessoa que está a orar. Então, e já houve casos de pessoas que estão a orar e o que é que estão a fazer? A dar as chegas aos outros. Isso não deve ser usado para isso. E íamos para o apóstolo, ou seja, só não consegui avançar muito. Eu acho que o versículo 7 vai ficar a meio, porque não vou conseguir terminar para a semana, em princípio. Mas ficamos com estes pensamentos, mas se quiserem dizer alguma coisa, eu penso que já passamos um bocadinho da hora, mas se quiserem dizer alguma coisa, muito foi dito pelo Simão quando falou sobre o pregador e a pregação, mas quis fazer o contraste entre a solenidade deste Kerux, que é o que o apóstolo Paulo era, e aquilo que nós infelizmente vamos assistindo, e que aqueles que anunciam a palavra de Deus devem ter cuidado para não cair. Podemos cair. E que o Senhor nos dê graça e sabedoria para sermos pregadores, mesmo aqueles que não são
Mesmo aqueles que não sobem ao púlpito, não é? Eu lembro de dizer há um ano, está agora a fazer um ano, que eu estava a passar algumas dificuldades depois da operação. Um ano, na semana passada fez um ano da minha cirurgia. Eu costumava dizer, vamos ver se eu prego melhor do meu leito de doença do que de cima de um púlpito. Todos nós podemos pregar e anunciar a mensagem da graça de Deus de outras formas. Do púlpito é muito importante, e a